Boa noite, senhoras e senhores. Pesquisa recente trazendo a público pela imprensa, e na presente semana, nem é tão recente, aliás, é super recente, na presente semana, dando conta do crescimento de agressões físicas às mulheres. A própria secretária de Políticas Públicas para Mulheres da Presidência da República, Aparecida Gonçalves, falando à Rádio Gaúcha hoje à tarde, revelou a existência de 667.116 queixas, quase 670 mil queixas de mulheres por violências físicas, agressões verbais ou psicológicas durante todo o ano passado em todo o Brasil, o que equivale a uma média de 1.828 ligações telefônicas por dia em queixas por agressões. Outros dados, 98%, quase 100%, são mulheres entre 30 e 39 anos. Na maioria, uma outra triste curiosidade é que 59% das reclamações procedem de mulheres que não dependem financeiramente do agressor. Esses dados são do Brasil. Agora vamos para Porto Alegre. Aqui na capital, para particularizar, já que vai ser o nosso debate, vem ocorrendo 33 casos de violências contra a mulher em média por dia. 33, em média, por dia. E 16 mil processos estão em tramitação no Rio Grande do Sul. Consequência desta lamentável realidade, o Estado já possui hoje 15 delegacias da mulher, 110 coordenadorias em defesa da mulher, 23 postos de atendimento à mulher, 21 centros de referência para tratamento de mulheres ofendidas através de assistência com psicólogos e 9 casas de abrigos para mulheres com risco de vida e um juizado especial. Ora, num estado como o gaúcho, tido como de alto nível de civilidade, de educação, tudo isso surpreende muito. Daí porque o Conversas Cruzadas de hoje quer aprofundar questionamentos sobre as causas desta situação, das violências contra a mulher. Então, é o tema. Convidadas e convidado do programa, o coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público do Rio Grande do Sul, promotor de justiça, Dr. Davi Medina da Silva. A coordenadora da ONG Coletivo Feminino Plural, Terezinha Maria Vergo. A titular da Delegacia de Polícia para a Mulher de Porto Alegre e coordenadora de todas as delegacias da mulher do Estado, a delegada Nadine Talhari Farias Anflor. E a secretária estadual da Secretaria de Políticas para Mulheres, Márcia Santana. O nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, Carinho, Respeito e Honestidade, Sicredi, gente que coopera, cresce, CIEE, Ações Sociais que Transformam, Sistema Fê Comércio, com você a gente faz a economia girar, e Grupo Vilela, Auditoria e Consultoria Empresarial. Uma interativa para incrementar o nosso debate que vai começar. Na sua opinião, qual a causa principal? Pode alguém dizer, não, mas espera aí, as causas são várias. Nós queremos saber a principal, na sua opinião, para este crescimento, essa existência de tanta violência contra as mulheres. Ligue para o telefone 8401-0360 e responda. São 4 opções. Pedimos ao telespectador optar por aquela hipótese que acha que é a principal causa da violência. Opção 1, a independência e emancipação conquistada pela mulher. Opção 2, a cultura do machismo, principalmente no Rio Grande do Sul. Opção 3, o surgimento da Lei Maria da Penha, que aí encorajou as mulheres a procurar a polícia. E a opção 4, a proliferação do uso de álcool e drogas, principalmente entre os homens. Então, drogados ou bêbados batem nas mulheres. São essas as hipóteses que já estão valendo agora para lá ao final nós sabermos qual foi a escolhida. No bloco
do terceiro bloco nós já vamos levantar uma parcial aqui, divulgar uma parcial para saber para qual hipótese se encaminha essa opinião. E além disso, o nosso telespectador pode enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada, no singular. E a opinião do telespectador tem aqui no programa o patrocínio da vinícola Laurentia Vinhedos do Brasil. Delegada Nadine Tagliari Faria Zanflor tem 7 anos como delegada, já atuou em cidades da região metropolitana, Santo Antônio da Patrulha, Gravataí, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, e há 5 anos recebe queixa das mulheres todos os dias, além de coordenar as delegacias de polícia para a mulher no estado. Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite aos colegas de mesa, aos telespectadores. Obrigada pelo programa, por essa participação, pelo convite de poder estar aqui discutindo um pouco mais esse triste tema que é a violência contra a mulher. Infelizmente, nesse curto espaço de tempo de apresentação, nós já tivemos várias mulheres vítimas de violência. Porque hoje no Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é vítima da violência doméstica. E em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, essa realidade não é diferente. Somente nesse ano nós tivemos mais de 1.300 mulheres que registraram ocorrências policiais na Delegacia de Polícia para a Mulher, pediram um apoio, um socorro, uma ajuda. Então, realmente é importante um espaço como esse teu programa, Lazier, para que a gente possa discutir um pouco mais a violência contra a mulher, combater sempre esse crime e, através de programas assim, prevenir a violência. Esse eu acho que é o maior objetivo de estarmos aqui hoje. E realmente os dados são alarmantes, nós temos dados positivos, também temos que ver como um dado positivo esse aumento do registro de ocorrências, porque isso quer dizer que a mulher tem procurado o serviço da Polícia Civil, o serviço especializado, tem procurado as redes de atendimento. Ela não está mais no anonimato, né? Ela está divulgando, ela está pedindo ajuda, ela está denunciando o seu agressor. Então a gente também tem que ver esse dado, esse índice de aumento da violência como um índice positivo após a Lei Maria da Penha. E uma outra razão, delegada Nadine, de nós propormos esse programa de hoje é o noticiário que vem dando conta de uma possibilidade de reformar para maior rigor na Lei Maria da Penha, tornando indisponível uma queixa. Isto é, uma vez comunicada, se torna de ordem pública, não dá mais para retirar por parte da mulher ofendida. Na verdade, há uma ação direta de inconstitucionalidade, propondo uma interpretação conforme a Constituição, o que a Lei Maria da Penha já diz. A Lei Maria da Penha traz o regramento de que a lesão corporal é uma ação pública incondicionada, ou seja, independentemente da representação da vítima, o Ministério Público, o Judiciário tem que levar adiante esse procedimento. Então a gente vai discutir, hoje à tarde até foi adiada essa votação da ADIM, ficou para amanhã, mas eu acredito e torço muito para que seja firmada essa posição no sentido de que a mulher, a partir do momento que denuncia na delegacia uma agressão, a lesão corporal especificamente, que isso seja levado adiante, porque de alguma forma ela está mais protegida se assim for feito. Márcia Santana, assistente social e da Secretaria Estadual da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Sua interpretação a esta realidade, quando o mundo evolui, as tecnologias, os avanços científicos, e, no entanto, a violência e contra a mulher dá a impressão de que cresce, que é uma das perguntas do programa. Tem crescido ou já era assim? Boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite às minhas colegas, ao meu colega Davi. Boa noite a todos os telespectadores, em especial as telespectadoras mulheres, né, com quem nos dirigimos em especial. Lazier, a própria pesquisa, e isso nós já tínhamos conversado ali no início, para mim é uma conjunção de todos os 4 fatores. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a raiz principal está na marca profunda da cultura patriarcal e machista que nós vivemos. A raiz da cultura patriarcal e machista faz com que todos os demais agravantes, todas as demais hipóteses aqui levantadas, que vai desde do agravamento do álcool e da droga, o próprio advento da Lei Maria da Penha, que sim, esta lei garantidora de direitos
trouxe para a mulher uma maior segurança para que ela pudesse trazer a público uma violência que era uma violência implícita do locus privado, onde as mulheres não tinham espaço para poder denunciar e oferecer essa denúncia. Então também a Maria da Penha oportuniza que isso seja feito. Agora eu não tenho também nenhuma dúvida, Lazier, que em tempos de tecnologia, que em tempos de avanços, e a gente vê vários avanços aí evoluindo a cada dia, nós temos, infelizmente, mulheres sendo violentadas, violadas e com requinte de crueldades. Na medida em que o debate aqui for, e a gente for podendo debater e trazer as nossas experiências, várias situações, se é possível de relatar, através do atendimento em rede que nós temos buscado organizar e identificar no estado inteiro. A Secretaria de Política para as Mulheres, ela surge exatamente nesse contexto do Estado. Ela tem um ano, Lazier, da sua criação. Ela foi criada o ano passado, mas foi criada exatamente para que a política dê atendimento às mulheres, para que a política de construção, a construção da política para as mulheres, ela tenha essa interação, ela tenha essa visibilidade, a própria autonomia necessária para que a gente trate desse tema. Dê um pouquinho mais uma ideia, secretária Márcia, como é que funciona esta secretaria que vocês chamam de Secretaria de Políticas para as Mulheres. Secretaria de Políticas. Como é que funciona? Veja bem, então, Lazier, nós, em 2003, foi criada nacionalmente a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Que é a Aparecida Gonçalves. De Políticas. Não, não é Aparecida. A Aparecida, ela é secretária da pasta que trata especificamente sobre a violência. Só sobre a violência. Sobre a violência contra a mulher. Nós temos hoje a Eleonora, nova ministra, que será empossada, inclusive, na sexta-feira. Tivemos Emília Fernandes como primeira ministra de Política para as Mulheres, nossa senadora gaúcha. Tivemos Nilceia Freire e tivemos Irine Lopes, que deixa a pasta até porque vai concorrer à Prefeitura do Espírito Santo, né? Prefeitura de Vitória. Lazier, nós temos dentro da Secretaria, a Secretaria ela é uma secretaria de eminente articulação política. Né? Articulação política que nós dizemos que tem transversalidade com todas as áreas do governo, com a segurança pública no que diz respeito ao atendimento e enfrentamento à violência, com a Secretaria de Desenvolvimento ao Trabalho no que diz respeito à segurança que essa mulher deva ter no atendimento social através dos CREAS, dos CRAS e através também da própria questão da interação e da inserção dessa mulher no mundo do trabalho, porque também a dimensão do trabalho hoje, se nós verificarmos os dados, as estatísticas sobre a empregabilidade feminina, onde estão as mulheres, a precariedade, a informalidade do trabalho, nós também podemos perceber que essas mulheres estão hoje na linha da pobreza, o que nós chamamos de feminização da pobreza, com recebimento de bolsas famílias, sem capacitações profissionais. Então, nós trabalhamos dentro desse universo de articulações juntas de mais áreas para que a pauta de gênero, para que a pauta de atendimento e construção das políticas para as mulheres estejam em evidência. Agora, o tema da violência contra a mulher, ele é o tema que hoje aparece e emerge na sociedade, no Brasil inteiro. Nós tivemos recentemente, Nadine, na Conferência Nacional de Política para as Mulheres, realizamos uma conferência estadual onde as mulheres colocam, se não houver uma necessidade, uma retaguarda, um acolhimento seguro, uma medida que proteja as mulheres dessas formas de violências, todas as demais violências elas acontecem, todas as demais vulnerabilidades elas se acentuam. Então, os nossos programas, as nossas ações, elas estão direcionadas para o enfrentamento desse problema. Nós temos hoje um equipamento que presta um atendimento no estado que se chama Centro de Referência Estadual Vânia Araújo. Ele existe desde 1999, Lazier, prestando um atendimento direto a todo o estado, através do atendimento presencial e através de um serviço que se chama Escuta Lilás, que é um serviço telefônico, onde as mulheres ligam, falam das suas dificuldades, a grande maioria das dificuldades, para além de problemas muitas vezes apontados por elas pela ausência de creches, porque querem sair para trabalhar, mas a primeira causa é a questão da violência que aparece. E quem é que atende esse telefone? Nós temos psicólogas, assistentes sociais, advogadas que fazem um atendimento e a acolhida primeira para a identificação do problema que essa mulher... Deve ter bom movimento. Nós temos 3 linhas, Lazier. É um 0800, através de um 0800, e aí nós temos ali o nosso 0800 541 0803. E aí, Lazier, é bom que a gente possa estar divulgando, inclusive, esse número, porque todas as vezes que nós divulgamos um número
seja em espaços privilegiados como esse, fora das épocas tradicionais, muitas vezes onde o tema da mulher acaba vindo, que é o mês de março e o mês de novembro, nós temos um pico de divulgação, onde o aumento das ligações ela acaba acontecendo. Então, isso significa que quanto mais divulgação tiver sobre atendimento, onde buscar atendimento, certamente essas mulheres acabam buscando atendimento, registrando na delegacia, sendo atendida através de um centro de referência, outro equipamento, outro serviço da rede de atendimento. E a nossa produção já colocou ali no vídeo o número 0800 541 0803. Doutor Davi Medina da Silva, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público. O senhor trata só dessa matéria? É só onde haja mulheres? Bom, boa noite então, Lazer. Obrigado pelo convite. Boa noite, Nadine, Márcia, Terezinha, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. E quero dizer que o fato do Ministério Público estar aqui, quando há tantas entidades, tantas organizações que poderiam estar aqui hoje também envolvidas com o problema, que tratam do problema, o fato de nós estarmos aqui nos deixa honrados, né? E com a certeza de que certamente a gente tem condições de contribuir também para esse debate. Mas assim como a secretária Márcia, ela deu uma boa noite especial aos telespectadores e às mulheres, eu preciso dar uma boa noite aos telespectadores e uma boa noite especial aos homens. Uhum. Porque o problema da violência contra a mulher, longe de ser um problema das mulheres. Preciso ficar bem claro para todos os homens que o problema da violência contra a mulher é um problema da sociedade. Nós vivemos uma sociedade violenta, extremamente violenta, em que a violência urbana aumenta dia após dia, em que nós vivemos com medo por conta dessa violência. Nós precisamos ter clareza ao detectar que o germe dessa violência, a raiz, a matriz dessa violência está entre quatro paredes dentro de casa. Então, quando um homem agride sua companheira dentro de casa, ele está produzindo aí, está plantando aí a semente da violência. Uma sociedade violenta, ela começa violenta dentro de quatro paredes. Os filhos se tornam violentos, os filhos se tornam pessoas traumatizadas, os filhos se tornam pessoas que vão depender da droga, ou que vão, depois de alguma forma, se envolver com a criminalidade, com a drogadição, com o narcotráfico. E por quê? Porque tudo isso está relacionado àquilo que se aprende dentro de casa. Então nós vamos ter muito claramente isso, que quando nós estamos aqui enfocando um problema que é violência contra a mulher, nós estamos tratando de um problema que é da sociedade. Evidentemente, as grandes vítimas dessa tragédia são mulheres. Porém, quem sofre as consequências disso somos todos nós. O Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público, ele trata sobre essa questão, evidentemente, sob um foco criminal. Porém, vinculado ao Centro de Apoio Operacional Criminal está o Núcleo de Apoio ao Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que vai enfrentar essa questão também por outros vieses, né, que são os vieses políticos, que são os vieses, a questão social envolvida no problema, outras repercussões que esse problema tem. Recentemente foi instaurado um inquérito civil relativo ao centro a instalação de um centro de atendimento, de referência no atendimento para a mulher aqui em Porto Alegre. Então, assim, na verdade, o problema é tão sério que nós precisamos atacar esse problema não só pelo problema criminal. E a mulher, evidentemente, ela precisa saber que a Lei Maria da Penha é uma porta qualificada de entrada nesse sistema. Porque antes da Lei Maria da Penha, ela tinha que ir para a vala comum. O que a Lei Maria da Penha produz para a mulher? Evidentemente que os resultados, nós ainda não temos ainda uma exata noção do que a Lei Maria da Penha produziu de bom dentro desse fenômeno que é antigo. Foi boa, foi boa. Foi boa porque a mulher saiu da vala comum. Isso é uma garantia que a mulher tem hoje. Ela não está mais na vala comum do acesso ao judiciário. Ela não está mais na vala comum do acesso ao atendimento da polícia. Ela não está mais na vala comum do atendimento dos órgãos de serviço social, dos serviços psicológicos. Não. A mulher agora, a partir da Lei Maria da Penha, ela tem um acesso qualificado, um acesso melhor. Ela saiu da vala comum. E isto, por si só, já é uma grande coisa para que a gente possa começar a enfrentar melhor este problema. Uma curiosidadezinha antes de passar aqui para a Terezinha.
na sua condição de promotor de justiça, tem constatado um índice considerável de condenações de agressores? Não. Não, é baixo. É baixíssimo. Por quê? É baixíssimo, talvez um dos fatores importantes, talvez seja aquilo que nós discutimos antes, a possibilidade da retratação, da representação. Hoje é comum, é muito comum, a retratação, a representação. O que é a representação? Em que percentual, mais ou menos, a retratação? É uns 60%. 60%. É, a mulher, é bastante a mulher elevado. apanha, sofre, vai lá, se queixa, mas lá adiante, seja na fase final do inquérito ou já na instrução penal, se retrata e aí não dá. O agressor é o pai dos filhos dela. Sim. O agressor é o pai dos filhos E dela. ela, às vezes, é dependente dele. Muitas vezes é dependente dele, não só financeiramente. Aí nós estamos entrando numa questão mais complexa que discute muito hoje, que é a questão do ciclo da violência. E existe hoje uma dependência emocional muito forte da mulher em relação ao seu companheiro, claro, e o companheiro em relação à mulher, e este ciclo da violência que faz parte do relacionamento de ambos. É uma questão profunda que eu deixaria para alguém, para um psicólogo debater isso até. Mas a verdade é que Por isso, então, vai ser importante esse julgamento do Supremo, que tornará a ação incondicionada. Já existe um precedente do Superior Tribunal de Justiça. Já existe. Já existe um acordo do Superior Tribunal de Justiça dizendo que... E vem sendo acompanhado pelos tribunais regionais? Não é pacífico. Ainda não Ainda não. Bom, vamos ouvir então Terezinha Vergo, italiana Vergo? Sim. Que é coordenadora da ONG Coletivo Feminino Plural. O que faz esta ONG? Boa noite. Boa noite a todos da mesa. O Coletivo Feminino Plural existe desde 96, mas eu já estou no movimento de mulheres desde a década de 80. Sim. Então eu digo assim que é um privilégio estarmos aqui, num espaço muito importante da mídia, falando desse assunto. Alguns anos atrás seria difícil nós abordarmos porque a violência doméstica ela tinha um grau de naturalização, ou seja, nem se falava em violência doméstica. Nós falávamos que as mulheres apanhavam, mas não se constituía ainda um conceito de violência doméstica contra a mulher. Então, acho que passado umas 2, 3 décadas, a gente pode dizer que foi importante a luta das mulheres na década de 80, na década de 90, para que esse tema surgisse e um pouco, como já falou o promotor, se deslocasse para um lugar só para ele. Então, de onde é que veio e parte a Lei Maria da Penha? Ela parte também de um questionamento que a própria Movimento de Mulheres faz na década de 90, da Lei 9.099, a lei para os crimes de baixo impacto da sociedade, que entravam todas as lesões corporais das mulheres dessa mesma maneira de julgar. Então, parece que as mulheres, na verdade, bater na mulher seria até mais fácil, porque eu dou um saco de alimentos, pronto, estava resolvido. Então, o movimento de mulheres lutou muito para que realmente se constituísse uma legislação específica e se considerasse violência doméstica um conceito em si só próprio contra a mulher. Então, é um avanço do movimento de mulheres, da luta do movimento de mulheres. Acreditamos hoje que nós já temos alguns elementos que podem nos dizer assim, nós não precisamos dizer, as mulheres apanham, elas são vítimas. Hoje já tem aí os dados, nos mostram que essa realidade não se confunde com outras realidades, não se confunde com a violência urbana, onde o tratamento que o judiciário dava até então parecia ser unânime. Do jeito que trata a violência urbana, trataria a violência contra a mulher dentro de casa. Então, está inteligível para todos nós que se trata de mundos diferentes. O mundo privado, a família, é um lugar que você diz assim, sim, você apanhou, então vá para sua casa. Sim, mas eu apanhei em casa. Então, essa é que é a questão. É essa a nossa indignação do movimento de mulheres com, na verdade, o que as mulheres tinham para se socorrer, que era o judiciário. Então, a luta toda para ter delegacia para as mulheres, para ter mulheres que atendessem as mulheres nas delegacias para as mulheres, para ter agora as varas de violência contra a mulher e família. Então, isso é um avanço. Não quer dizer que nós estamos satisfeitas também. Acho que o movimento de mulheres, a sociedade civil também... O que está faltando, principalmente? Muitas coisas. Muito. Tem tempo? Não. A gente pode começar a dizer. Tem tempo? Não, acho que... Não, primeiro... Não precisa listar tudo. Me dê 2 ou 3 exemplos. O que está faltando? Se nós pensarmos em termos de serviços públicos, das políticas públicas, é colocá-las em prática, para isso precisa existir recursos, orçamento público para equipar as delegacias para as mulheres, criar os centros de referência de atenção à mulher, vítimas, criar mais varas de violência
contra a mulher. Porque as delegacias existentes não dão conta? São poucas e precárias. Ah, é? Ainda. Sim, mas peraí. A impressão que se tem, ou que pelo menos eu tenho, é de um agressor, uma vez levado para a delegacia, ter o seu nome registrado, saber que vai responder um processo, que provavelmente terá alguma propagação, alguma repercussão, aquele registro contra ele, isto já não inibe bastante a maioria dos agressores? Não sei sim se ou a não? maioria inibe, mas não o suficiente. Mas já reduz Mas os agressores. vamos voltar para trás um pouquinho, né? Será Porque que... se a mulher estiver sendo ameaçada e ela disser, tu não me bate porque se tu me bater eu te levo para a delegacia. Algumas vezes isso não dá não funciona bem assim. Não funciona? Não funciona bem assim. Ah, não funciona? Ela apanha na muitas verdade, vezes, nós assim. não podemos também, já agora, em 2012, nós não podemos, e nós não somos mais ingênuas, de colocar todo o crédito do sucesso no Poder Judiciário e nas delegacias. Exatamente. 100% você vai na delegacia... Repita essa frase. Não dá para colocar todo o crédito. O sucesso da luta da violência contra as mulheres nas questões das delegacias e do Poder Judiciário. Não está na mão do juiz somente essa isso. questão. Não, hoje está na mão das juízas. Hoje o número de delegadas cresce e o número de juízas é muito grande. E de desembargadoras também já é grande. Sim, com certeza. Então, nós acreditamos, até a Márcia falou, tem outros serviços que têm que ser agregados a esse combate. Os centros de referência, as mulheres vítimas de violência, que já existem, que lá tem advogados, psicólogas, assistentes sociais, que na verdade dão atendimento. Essa mulher, se ela vai ou está em dúvida se vai na delegacia, vai primeiro lá. É o que está acontecendo em Canoas. Aí se conversa com essa mulher e se posiciona melhor. Quando ela vai na delegacia, provavelmente ela não vai retirar a representação, porque ela já conversou e já está amparada de alguns recursos, né? Não só os emocionais, mas também os de conhecimento dos seus direitos, que lhe permitem fazer o caminho que tem que ser feito. Isso tudo também faz aumentar o número de separações, provavelmente. Se a mulher vai nesse centro de referência, é orientada, dali ela vai à delegacia, praticamente passa a haver um rompimento. Tem muitos homens que não tem gostam da gente. necessariamente um rompimento, Lazer, mas uma ressignificação da forma como esse casal vive. Bom, às vezes me dá a impressão de que a discussão está um pouquinho burocrática. Me dá a impressão. Mas vamos tentar destrinchar melhor isso. Então, permito fazer um primeiro intervalo. Estamos repetindo aqui uma interativa e perguntando, na opinião do nosso telespectador, qual, na sua opinião, a causa principal? Oferecemos 4 hipóteses para as violências contra as mulheres que vêm aumentando, ou já eram assim e agora se tornaram conhecidas. Telefone 8401-0360. Opção 1, a independência, a emancipação da mulher. Isso tem chocado, tem provocado o homem que não se conforma e por isso bate na mulher. Tem ligação também com a opção 2, a cultura do machismo. O homem, por natureza, ele sempre achou que quem manda é ele é o dono da situação e bate. Opção 3, o surgimento da lei Maria da Penha encorajou as mulheres a ir para as delegacias. E aí dá a impressão de um crescimento das agressões quando já era assim, apenas que agora elas vão para o conhecimento da polícia. E a opção 4, a disseminação da droga e do álcool. Daqui a pouco nós vamos, num outro bloco, não nesse, nós vamos divulgar uma parcial. Voltamos. Você...